Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 29 de agosto de 2024 e essa data é uma data marcante para o nosso ativismo, porque em relação às datas, os eventos nacionais, hoje é o dia mais importante do enfrentamento da epidemia de tabaco, de uso de tabaco aqui no nosso país. Hoje, desde 1986, por uma lei federal sancionada pelo ex-presidente José Sarney, essa data virou uma data que representa, de uma certa forma, que clama pelo nosso esforço para enfrentar essa pandemia. Quer dizer, nós estamos beirando 2026, né? Faltam 2 anos para 2026. Quando chegar 29 de agosto de 2026, isso significará que nós estamos há 40 anos com o Dia Nacional de Combate ao Fumo no Brasil. É uma coisa que eu hoje, mesmo convivendo com o tabagismo, 10 anos antes de 1986, eu comecei a estudar em 76, eu vou estar completando 50 anos que eu estudo tabagismo. E muitos dos meus pares, que estão aqui hoje em atividade, muitos deles militam nessa área antes de mim, quer dizer, tem mais de 50 anos que muitas pessoas que são meus companheiros de trabalho, de pensamento, de filosofia de vida, estão enfrentando esse problema. Quer dizer, é um problema que, teoricamente, não fosse a interferência da indústria da nicotina, nós já teríamos superado há muito tempo. Mas é marcante vale a pena a gente marcar essa data, e esse ano de uma forma ainda mais especial, porque o Ministério da Saúde, ele deliberou que o Dia Nacional de Combate ao Fumo 2024 tem um foco específico, que é a maternidade, ou seja, a gestação, os fetos e os bebês, e as consequências disso as consequências do uso do tabaco quando você é ou uma gestante ou um feto. Então, hoje o INCA propiciou uma série de eventos e de materiais educativos. Teve uma, que eu vou depois, na edição do programa, eu vou colocar aqui o link. A TV INCA transmitiu a solenidade que houve lá no INCA, e hoje, então, o foco desse ano foi um foco bem específico. Grávidas, não fumem. Os males que podem gerar de uma associação de gestação e tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, os males são imensos. Sábado passado eu fiz um programa especial sobre esse tema, também vou colocar o link aqui na edição do programa para quem quiser assistir, aonde eu manifestei todas as minhas preocupações em relação a essa associação, gravidez e nicotinismo. Mas o tema hoje, apesar do dia ser o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o tema hoje é diverso. Eu estou tendo uma honra e uma alegria imensa de ter aqui à minha frente na bancada uma pessoa que eu estou conhecendo presencialmente hoje pela primeira vez, depois de uns 3 anos que a gente tem de contato virtual, um colega que é químico, professor titular de Química, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, que a gente carinhosamente chama de Unicamp. Eu não gosto de chamar as coisas, o Zé Luiz, daqui a pouco você vai se apresentar, mas eu não gosto de chamar as coisas pela sigla. Eu acho que, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu vou estar amanhã, a gente ficar reduzindo para o UFRJ, cadê a história da universidade? Tem que estar lá no nome dela, né? E eu acho que a Universidade Estadual de Campinas é uma que eu conheci. Eu saí do Rio de Janeiro com uma colega e fui ao hospital da Unicamp, porque lá no hospital da Unicamp tinha um projeto que a gente tinha um interesse, que era oxigênio-terapia domiciliar. Então, as pessoas que tinham, por exemplo, DPOC e não podiam sair de casa, nem para ir a um hospital, né?
podiam receber ter oxigênio em casa via concentrador de oxigênio. Enfim, isso é outra conversa. E foi uma experiência interessante. Eu e Marisa Laboissière. Mas antes da gente entrar no tema específico do motivo pelo qual eu te trouxe aqui, nem fale o motivo pelo qual você está no Rio de Janeiro, você que é campineiro, né? Quem nasce em Campinas é campineiro, não é isso? Não, eu sou catarinense de Balneário Camboriú, mas eu moro em Campinas desde 1988. Mas quem nasce em Campinas é campineiro. É campineiro, você é de Camboriú, uma praia maravilhosa lá. Exatamente. Que os trilhardários, acho que alugaram aquela região lá. Enfim, mas... fala um pouquinho de você, um pouquinho assim do que é, de como é que você chegou a essa situação de ser um químico, por que você escolheu isso, é uma coisa de família, tem outros químicos na família, como é que você saiu lá de Balneário de Camboriú e foi parar numa pequena cidade, numa grande cidade do estado de São Paulo. Fala um pouquinho de você. Bom, primeiro, Alexandre, é um prazer enorme estar aqui, eu agradeço muito pelo convite, é uma honra, né? Não é de hoje, né, que a gente está tentando. Não é de hoje, assim, uma honra participar do seu programa. Então eu estou muito feliz de conhecer você pessoalmente, né? Nós tivemos uma interação muito forte desde a pandemia. Então eu agradeço o convite, vim aqui com o maior prazer e não poderia jamais perder a oportunidade de vir aqui conversar com você e te prestigiar. Eu ofereci até para você dormir lá em casa, exatamente, mas você já tinha um outro compromisso. Exatamente. Então deixa eu tirar o som daqui, que ele é rebelde. Eu aproveito também para cumprimentar o nosso colega aqui, Geraldo Rodrigues. Geraldo Rodrigues, que está ainda dando a assistência. Cumprimento também todos que estão acompanhando e que vão acompanhar, né? Esse programa. E se Deus quiser compartilhar também o programa. Nas mídias digitais. Então, eu sou natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Não tem nenhum cientista na minha família. Não, eu sou o único. Nem químico. Não tem nenhum cientista. Tem a minha irmã que é geógrafa. Mas ela, qual é o nome dela? Ela é Roseli. Nós somos em 4 Roseli Dias? Roseli Aparecida Dias. Nós somos 4 irmãos, eu sou o mais velho. Tem o Beto, a Rose e o Edson. Então, uma família lá de Balneário Camboriú. Meu pai sempre foi caminhoneiro. Minha mãe sempre ficou em casa cuidando dos filhos, né? E nos deu essa criação maravilhosa. Mas eu, assim, desde pequeno gostei muito de ler, sabe? Eu gostei muito, eu tinha um hábito de ler, assim, freneticamente. Eu não tinha muito dinheiro para comprar livros, essas coisas. Então, e nem tinha internet naquela época. Não tinha, imagina. Então eu começava a ler gibis, né? Revistas em quadrinhos, e eu lia até fotonovela. Para muita gente aqui não vai saber o que é fotonovela, né? Mas aí eu lia fotonovela. Era muito interessante. E quando eu acabava de ler, como não tinha mais nada para ler, eu começava a ler de trás para frente, entendeu? Sim. Então e aí, nessa ânsia, né, de ler, eu comecei a ter contato com livros assim sobre ficção científica. E aí eu comecei a me interessar muito, né, sobre essa parte de ciência. Isso sempre me despertou muito interesse. Então eu sempre gostei assim muito de ciência. Tinha mais contato com física e biologia. Química eu nunca tive muito contato, não. Mas aí quando eu fui fazer o meu lá naquela época se chamava segundo grau, né? Eu morava em Balneário Camboriú e no segundo grau, né, que hoje chamam, né, de ensino. Tem um ensino fundamental e médio, né? Que hoje é ensino médio, só tinha 2 opções lá, administração de empresas e contabilidade. Eu não gostava de nenhuma das duas, então eu joguei para cima e escolhi administração de empresas. Mas no primeiro ano tinha disciplina assim do núcleo geral e tinha ali física e química. E eu absolutamente me apaixonei. No primeiro ano de administração? No primeiro ano era um núcleo assim que era geral, né? Tá. E aí tinha disciplinas de física, de química, e aí eu me encantei por química, resolvi estudar assim. E o meu professor não era nem muito assim estimulante, sabe? Mas tinha alguma coisa assim no ar que eu gostei muito. E aí eu na época, inclusive, trabalhava numa firma de construção civil, olha só, né? Porque eu fazia desenhos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, essas coisas, e plantas baixas, né? E aí muita gente achava que eu ia fazer arquitetura ou engenharia civil, mas não era o que eu queria. Então eu decidi fazer química mesmo. Aí eu fiz o vestibular, comecei o curso de química lá na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, né?
Que é em Florianópolis. Cidade? Em Florianópolis, Em Florianópolis, Florianópolis, que é a capital, né, do estado de Santa Catarina. Fica mais ou menos 1 hora de distância ali de Balneário Camboriú. Então aí fiz o curso, aí depois eu comecei a me encantar por outras áreas, assim, mais relacionadas à área de química, próximo de química medicinal, porque a química, ela interage, Alexandre, ela tem a intersecção com todas as áreas, né? Você não pode falar de medicina, você não pode falar, por exemplo, de medicina, de biologia sem falar de química. Nós somos pura química, o nosso organismo, né? Tudo que você está falando aí, né, desse trabalho fantástico, maravilhoso que você faz, então aproveito para te cumprimentar aqui, nesse trabalho que você faz aqui, né, no Centro de Apoio, né, ao Tabagista, é simplesmente fantástico. Então tudo isso que você está falando aí do mal que o cigarro proporciona são componentes químicos que estão ali. Mas obviamente que a química tem muita coisa boa também. A fumaça do cigarro agora são 7 mil detectados. Exatamente, tem muitos componentes químicos ali que são prejudiciais. Né? Mas a gente está aqui também por química. A gente pode falar muito sobre isso hoje, né? Nós somos pura química, o nosso organismo, pura química, né? Então aí eu fui fazer... Mas 70% da gente é água. Pois é. H2O. H2O. Né? Então aí eu fui para a Unicamp para fazer uma pós-graduação, acabei fazendo o doutorado direto sem fazer um mestrado. Depois fui para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde eu fiquei lá 2 anos. E antes o que foi pós-doutorado? Fui fazer pós-doutorado, exatamente, lá em Harvard. O que você escolheu como tema do doutorado? Eu trabalhava numa outra área diferente da que eu trabalho hoje. Tem alguma intersecção, mas era uma área assim, a gente tinha muito interesse por produtos naturais e por produtos naturais que tinham algum tipo de atividade biológica interessante. Então a gente desenvolveu uma área chamada síntese orgânica, que é preparar no laboratório produtos naturais que são isolados, por exemplo, em pequenas quantidades, né, das várias fontes naturais. Por exemplo, o Taxol. O Taxol, que é usado hoje no tratamento de câncer, um dos mais potentes, ele é uma molécula derivada, ele é um produto natural. Ele foi isolado, por exemplo, das cascas de uma árvore chamada Taxus brevifolia. Por isso o nome Taxol. Taxol. Aí ele era isolado em pequena quantidade, Alexandre. Então não dá para você destruir, por exemplo, muitas árvores, derrubar árvores, para da casca da árvore você pegar uma quantidade para você fazer os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 para saber se ele teria potencial para tratar o câncer. Então como que você obtém essas moléculas magníficas que funcionam, que têm um efeito terapêutico, no caso do Taxol para câncer? Você precisa sintetizá-la, preparar em laboratório, entendeu? Então você precisa preparar de uma forma eficiente, de forma que você pode obter grandes quantidades daquele material. Aí você faz tudo sem derrubar aquela quantidade. Sem derrubar aquela, né, sem destruir o meio ambiente. Então, assim, era essa área que a gente trabalhava, de preparar numa quantidade maior, né, no laboratório, aqueles compostos maravilhosos que eram provenientes de fontes naturais, ou seja, de animais ou de plantas. Exatamente. O objetivo era exatamente isso aí, fornecer, preparar em grande quantidade para fazer os testes de atividade biológica. Então a minha área era essa aí. Mas deixa eu te interromper antes de você passar para a tua área atual. O que você me falou agora, eu me bateu na história, voltando um pouco para a questão do tabaco. As pessoas fumam para obter uma droga, basicamente. As outras 6.999 substâncias vão a reboque, mas elas fumam para obter uma droga, que é a nicotina, que é extraída lá, não sei exatamente qual é o processo, da folha de tabaco. Sim. Isso sempre foi assim, né? As pessoas fumam para obter aquela sensação da nicotina desde que os ocidentais descobriram, os índios, e descobriram que eles usavam aquilo lá numas cerimônias, né, ritualísticas. Então sempre foi assim. E hoje nós estamos começando a enfrentar uma dificuldade, uma coisa relativamente, a gente pode dizer que é nova, que é você produzir a nicotina sem precisar do pé de tabaco, sem precisar da folha, que é a nicotina sintética, que é um pouco o que você está dizendo, né? Quer dizer, é exatamente isso. Exatamente o que você está dizendo. Quando isso, você pega hoje um produtor, você pega hoje o movimento do lado da indústria da nicotina, existe um discurso que a gente hoje já sabe que é falso. A nicotina, a indústria não se manifesta e bota lá os seus braços políticos para se manifestarem em prol dela. E uma das coisas que se diz, que eles dizem, eles botam, por exemplo, representantes dos produtores de fumo para dizer, olha, se vocês pararem de consumir cigarro, os produtores vão ficar sem trabalho e as famílias vão ficar sem renda.
E esse discurso, que eu que já acompanho, vai fazer 50 anos esse movimento, esse discurso é muito antigo. E hoje a gente vê que os produtores, os seus representantes, continuam com o mesmo discurso, sendo que a indústria já está mudando a forma de produzir nicotina. Daqui a pouco não precisa mais do fumicultor, né? A gente tem 145 mil famílias produtoras, é o último levantamento que eu pesquisei. Eu contraponho isso um pouco dizendo que por ano morrem 174 mil pessoas por causa desses produtos, ou seja, tem uma balança aí, porque esses produtores vão viver, vamos dizer, vão mais 30, 40 anos, os mesmos 145 mil produtores, sendo que os fumantes que morrem, 174 mil por ano. Sim. Então não dá para você ficar sempre defendendo o fumicultor como se em detrimento de tanto mal que o produto, entre aspas, que o produto que eles produzem por enquanto, porque a gente faz parte de um outro grupo que visa dotar esses produtores de fumo de tecnologia para que eles produzam outros produtos e alimento efetivamente, né? Que foi o movimento de há 2 anos atrás da Organização Mundial de Saúde e do ano passado, que é não precisamos de tabaco, precisamos de alimento. Então a gente não quer que os fumicultores morram de fome, ao contrário, eles morrem de fome produzindo tabaco, que é uma coisa que paga muito mal. Mas eu só quis fazer essa parte porque bateu exatamente o que você estava me dizendo. Mas é exatamente, hoje essa ferramenta, né, que a gente chama de síntese química, você pode preparar qualquer coisa, por exemplo, que você isola de produto natural. Haja visto todos os medicamentos que a gente usa, que nós temos no nosso arsenal terapêutico, mesmo que eles tenham um dia, por exemplo, terem sido, né, preparados ou desenvolvidos com informações obtidas de produtos naturais, eles hoje são todos sintéticos. Né? Então você tem aí várias moléculas, outros exemplos, várias de medicamento, de fármaco. De medicamento, por exemplo, para tratar malária. Tem o artesunato. Eu chego a tremer com a história da malária. O artesunato. Não, por causa da cloroquina. Mas eu trabalho exatamente na área de malária hoje. Eu posso falar mais um pouquinho sobre isso. Trabalho exatamente na área de malária. A cloroquina, ela não é um produto natural, mas ela é um produto sintético que foi preparado baseado na quinina, que é um produto natural, que foi o primeiro antimalárico conhecido, usado inclusive nas guerras mundiais. Mas, por exemplo, a artemisinina, o artesunato, que é hoje o antimalárico mais potente utilizado para combater a malária causada por um parasita chamado Plasmodium falciparum, que é o plasmódio mais letal, que mata, por exemplo, matou em 2022 608 mil pessoas no mundo, 70% delas crianças abaixo de 5 anos, é um produto sintético que vem de um produto natural chamado artemisinina, que foi usado por muitas décadas, né, na medicina tradicional, né, principalmente chinesa. É um produto natural isolado de folhas, né, de folhas, né, de plantas, por exemplo, que são encontradas aí em várias regiões, inclusive em alguns locais aqui E você que agora que está me dizendo isso, que eu não sabia, do seu interesse também em malária, só fazer uma lembrança, um resgate, que em 1998 assumiu a direção da Organização Mundial da Saúde uma médica norueguesa, a primeira mulher a ser diretora-geral da OMS. E tinha sido antes a primeira mulher a ser primeira-ministra da Noruega, que é a doutora Gro Brundtland, que em 92 tinha sido a head da Rio Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, aquele evento ecológico, porque ela também era ambientalista. Pois bem, quando ela tomou posse na OMS, o discurso dela de posse foi elencar duas doenças como sendo o foco daquele mandato dela, que foi o tabagismo, que ela elencou como o principal problema de saúde do planeta, pela quantidade de mortes, pela distribuição planetária, por não respeitar a faixa, não respeitar a educação. Podia ser um cara sábio, né? Eu perdi um grande amigo, João Baldo Ribeiro, imortal da Academia Brasileira de Direito, por causa do cigarro. O Paulo Altran, um grande artista, por causa do cigarro. E o segundo tema que ela escolheu foi malária. Porque nós aqui, talvez,
Não sei nem por que você se dedicou tanto à malária, porque nós aqui no Brasil, a malária, por exemplo, ela não é algo que, por exemplo, a gente carioca que conviva com a malária, né? Mas a malária mata muito. Nessa época que a doutora Grow elencou tabagismo e malária para ser o foco da OMS, cada uma das duas situações matava 4 milhões de pessoas por ano no mundo. O cigarro hoje está beirando 9, a malária eu não sei como é que evoluiu. Não, a malária, dados oficiais da Organização Mundial da Saúde de 2022, 608 mil pessoas, No muito mundo. Provavelmente subnotificadas, Sim, né? sim. No mundo, né? 94% mais ou menos das mortes ocorrem em países africanos, Sim, né, Alexandre? isso. Sendo que 70%... O registro disso muitas vezes é precário. 70 ou 74, em torno de 70% a 74% são crianças abaixo de 5 anos, ou seja, 5 crianças morrem. 74% das mortes de malária no mundo. 5 crianças morrem de malária a cada 6 minutos no mundo, principalmente nos países africanos. Crianças abaixo de 5 anos, que são as mais susceptíveis. Então, assim, a malária, inclusive, é a doença parasitária tropical causada, né, por parasita, que no caso é o Plasmodium falciparum, que mais mata no mundo. Tá? É uma doença que está longe de ser controlada, longe de ser eliminada. Hoje nós temos no mundo ainda 85 países onde nós temos muitos casos de malária, longe de ser erradicada, embora seja uma das expectativas, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, da ONU, de todas as organizações sem fins lucrativos que trabalham, é de controlar, de diminuir a mortalidade por malária em 90% até o ano 2030, e o objetivo inicial era erradicar até o ano 2040, mas é muito difícil erradicar uma doença como essa, porque ela é uma doença que, assim, você tem vários fatores aí, né? É uma doença que afeta populações desassistidas, populações vulneráveis, em países principalmente assim de baixa renda. No Brasil, o foco da malária é onde? Nós estamos dando uma volta, não, tudo mas bem. eu acho que legal. Não, legal, mas Oportunidade depois a gente volta. No Brasil, nós temos, a maior parte dos focos de malária ocorrem lá na região no Acre. Nós temos umas zonas, no Acre. Estado? Nas regiões de Garímpoli. É onde nós temos o maior número de casos de malária. Assim, tem malária no Mato Grosso do Sul, tem malária no Amazonas, como todo, na região norte, mas o maior número de casos ocorre no Acre em virtude de regiões de garimpo ali. Mas a malária no Brasil, ela é causada por um outro parasita que não é tão letal. É um parasita chamado Plasmodium vivax. Ele não é tão letal. Então nós temos de malária por ano algo em torno aí de 50 óbitos, que obviamente ninguém deveria estar morrendo de malária hoje, né, Alexandre? Então, como a tuberculose. A gente não pode, por exemplo, minimizar porque são 50 óbitos. Mas o foco do projeto com que eu trabalho, eu coordeno um consórcio internacional na área de doenças parasitárias tropicais de desenvolvimento de medicamentos para malária e doença de Chagas. Malária e doença de Chagas. Era também leishmaniose, mas nós temos hoje no portfólio, já com a colaboração com uma dessas organizações com que eu trabalho, uma é a DNDi, a outra é a MMV. As duas são baseadas em Genebra, na Suíça. São duas organizações sem fins lucrativos. Então eu comecei essas parcerias em 2013, oficialmente, e desde então o meu foco de pesquisa mudou totalmente para essa área de desenvolvimento de medicamentos, né? A área que eu atuo é uma área que a gente chama de química medicinal. É a área que desenvolve medicamentos, assim, com os mais diversos e variados efeitos terapêuticos. Tá. Mas o nosso foco é doença de Chagas, que foi descoberta por um brasileiro, Carlos Chagas, em 1909. Ele não só descobriu a doença, como ele descobriu todo o ciclo, né, etiológico aí da doença. Um trabalho fantástico. 1900 e quanto mesmo? 1909. Nossa. Então é um dos maiores, é considerado um dos maiores cientistas desse país, Carlos Chagas. E a malária é essa doença aí que afeta, né, milhões de pessoas. E nós temos um objetivo muito ousado, que é desenvolver um medicamento em dose única para a malária, porque o parasita da malária ele é muito esperto, ele desenvolve resistência muito rapidamente aos antimaláricos atuais. Eu comecei a falar da malária porque você pediu um exemplo de outro medicamento. Aí eu te falei, o artesunato. Tem o Taxol e agora o artesunato. O artesunato que é derivado de um produto natural, que é a artemisinina. Isso. Inclusive, que rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2015 para uma pesquisadora, a Tu Youyou, que trabalhou muito com a artemisinina. Então eu comecei a falar da malária por causa disso, né? Para
trazer para você... Não, mas legal. Trazer Na próxima vez que você vier ao Rio, vamos fazer um programa só sobre malária, Geraldo? Não, é realmente uma coisa que a gente não conhece direito. É. Né? Nem mesmo os médicos, nem os profissionais de saúde, enfermeiros. É uma doença que é causada pela picada da fêmea de um mosquito chamado Anopheles. Assim como a doença de Chagas, que eu também trabalho, ela é transmitida pela picada do barbeiro, né? Sim. Então são doenças... Que fica lá no sapézinho. Isso, lá. são doenças assim parasitárias, são causadas por parasitas e são doenças assim que matam ou desabilitam as pessoas, por exemplo, para a vida, para ter uma vida o normal, Chagas, tranquila. A ação sobre o coração. É um negócio... ação sobre o coração. E esse é um dos maiores problemas, né? Eu estava falando sobre isso ainda com colegas lá na Universidade Federal Fluminense, onde eu dei uma palestra. Não é só uma questão de sobreviver ou morrer. É porque essas doenças, elas desabilitam as pessoas para a vida, para ter uma vida normal, para ter um convívio social, entendeu? Para poder trabalhar, para poder desenvolver atividades físicas, enfim. Elas são doenças terríveis, né? Que acometem pessoas, né, são, principalmente em países tropicais. E hoje, do jeito que a gente está vendo no mundo, né, com essas mudanças climáticas todas acontecendo aí, nós estamos, né, queimando o Pantanal, desmatando a Amazônia, lá tem vários patógenos vivendo no equilíbrio. Então, patógenos, quando eu falo vírus, bactérias, parasitas... Estão equilibrados. Eles estão lá no ecossistema deles tranquilo, e a gente está mexendo nesse ecossistema. Então, vai ter um momento, Alexandre, que esses patógenos eles vão migrar para as zonas urbanas, aí das zonas urbanas eles vão para as zonas rurais. Olha só, hoje a gente tem dengue, chikungunya, zika, malária, doença de Chagas, leishmaniose, leptospirose, esquistossomose, a gente tem febre amarela. Patógenos são esses parasitas ou vírus que causam doenças, que causam essas doenças. Como se fossem micróbios, mas só que não é só micróbio. A patógeno, quando eu falo patógenos, eu falo assim todos esses seres, né, que transmitem doenças. Não vou dizer seres vivos, porque vírus nem são considerados seres vivos, né? Mas parasitas que causam doenças, vírus que causam outras doenças, né? A gente viu aí a Covid, a influenza, são transmitidas por vírus, né? E aí a gente tem outros patógenos que são parasitas que causam outras doenças, como malária, doença de Chagas. A gente tem bactérias, né, que são, né, extremamente perigosas. Então esses aí que são os patógenos, esses seres né, que transmitem doenças para seres humanos. Eu tô aqui no celular, pedi o Geraldo para manter a câmera em você, Luiz Carlos, que eu estou aqui no celular procurando um amigo no Google, que ele é oriundo da infectologia, trabalhava com AIDS aqui no Rio, depois foi ser o coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, e hoje ele está trabalhando num projeto pela organização, pelo Ministério da Saúde, que eu queria depois botá-lo em contato com você, mas eu não estou achando aqui para dizer exatamente. A ideia do Ministério é erradicar algumas doenças, e eles inseriram nesse grupo de doenças a tuberculose, mas não só. São mais ou menos umas 10 doenças, que você acho que citou algumas aqui, depois eu vou pesquisar. Quando a gente fizer um intervalo no primeiro para o segundo bloco do programa, eu vou pesquisar e vou te dar. Você citou aí tuberculose. Muitas das pessoas afetadas, por exemplo, por essas doenças, elas têm outras doenças, né? Elas têm também tuberculose, muitas têm HIV. Sim. Muitas têm HIV, tuberculose, muitas têm HIV, tuberculose, malária, Chagas e outras doenças, entendeu? Então elas são... são as doenças crônicas não transmissíveis. Exatamente. Tem tuberculose, HIV, malária e diabetes. Exatamente. E fumam. Então, assim, essas pessoas desassistidas, né, vulneráveis, negligenciadas, né? Só para a gente encerrar o tema da malária, para a gente voltar para o nosso tema original que eu estou aqui desenhando, roteirizei na minha cabeça. Como é que está a população indígena em relação... Você falou em populações vulneráveis. Os indígenas, a população indígena, como é que elas estão afetadas por essas doenças? Bom, eles são afetados por todas essas possíveis doenças, né? São populações vulneráveis. Então, desassistidas, né? Que não têm acesso, por exemplo, a condições básicas de saúde, acesso à saúde... é precário, né? Precário, que não tem, por exemplo, acesso a saneamento básico. E a gente sabe, olha, você sabe quais são as melhores ferramentas de saúde pública, né? Olha só,
Vacina, antibiótico, saneamento básico, água potável, esgoto tratado e alimentos. Isso. Essas são as nossas melhores ferramentas de saúde pública, entende? Então eles também não têm acesso, né, integral a opções assim de saúde e também de saneamento básico. Então assim, e tem a invasão do homem branco levando doença. O que é muito pior, né? E destruindo, né? Porque como eu falei anteriormente, quando você desmata, quando você queima, você mexe no ecossistema em que esses patógenos, vírus, bactérias, parasitas estão coexistindo no equilíbrio, eles estão lá na deles. Então se você mexe nesse ecossistema, a tendência é realmente eles migrarem para as zonas rurais urbanas e trazerem doenças para a gente, entendeu? Falando não patógeno, mas ontem eu vi uma matéria, Geraldo, de um lobo-guará, se não me engano, em Goiânia, ele correndo pela rua. Ele que vivia na matinha dele lá quieto, com o negócio do incêndio florestal, o guará foi parar no meio da rua, quase como se fosse aqui na Nossa Senhora de Copacabana, um guará. Eu não sei qual é, o guará é a nota de 200, é de 100, você lembra não? Porque é uma nota brasileira, porque é um bicho em extinção. Sim. Né? Bom, mas enfim, vamos agora, depois no intervalo eu procuro, aliás, já que eu mencionei o nome do Dráurio Barreira, eu queria desejar ele aqui todo o afeto do nosso programa, todo o calor da nossa amizade. Ele acabou de se submeter há 3 dias atrás a uma cirurgia cardíaca em São Paulo, uma excelente equipe, que não me lembro exatamente qual hospital, não sei se é o Einstein ou se é a Beneficência, mas e é um sucesso, a cirurgia foi um sucesso, acho que foi uma troca de válvula. Então eu queria que o nosso programa desse a ele assim toda a energia possível. E Dráurio Barreira, todos os seus amigos aqui do Rio, cariocas, falei com vários, divulguei aquela sua foto lá que você mandou no CTI, lá no pós-operatório imediato. Está todo mundo feliz, vários devem ter entrado em contato com você. E mandei o link do programa, não sei se você está vendo, mas se não estiver, a gente vai mandar de novo para você acompanhar e conhecer o Luiz Carlos Dias, que eu acho que daria um bolão aí, você inserir o Luiz Carlos, na medida do possível também que ele tenha disponibilidade de tempo, mas nessa perspectiva, porque a pretensão do Dráurio e do Ministério, da ministra Anísia Trindade, é uma coisa ambiciosa, né? Nós temos, por exemplo, a tuberculose, acho que dados de 2023 ou 22, 80 mil casos, né? Quer dizer, você daí dizer que vai partir para uma erradicação que a Organização Mundial de Saúde propõe para 2035, você obter isso em 2030, que é a pretensão brasileira, é um esforço hercúleo. Inicialmente, eu fui meio cético, mas hoje eu comprei essa briga. Eu estou trabalhando para a erradicação até 2030. Mas o que eu quero depois passar para você, quais são as outras doenças que o Ministério agrupou e que o Dráurio comanda esse grupo. Porque você, se não me engano, falou em algumas das doenças que fazem parte dessa preocupação do Ministério. Não, sem Mas dúvida. O motivo básico que eu trouxe você aqui, nós tivemos, pelos nossos afazeres, sobretudo pelos seus, né? Você mora num outro estado, né? Nem num outro município, num outro estado. Obviamente, se deslocar até o Rio de Janeiro tinha que ter uma oportunidade. Mas já não é de hoje que a gente está bolando esse nosso encontro aqui. Primeiro, eu queria dizer para os ouvintes da minha admiração por tudo que você fez no período da pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19. E aí eu antecipo que eu não me recordo de como eu vi a sua primeira manifestação, de que maneira, quem é que me enviou, ou se fui eu que acabei pesquisando. Eu sei que me veio, provavelmente, um vídeo em que você tentava ajudar a população brasileira a ter uma compreensão melhor do que estava acontecendo e, no passo a passo do enfrentamento, cada vez que havia algo de novo, uma fala sobre a possibilidade, quem sabe, da gente obter vacinas, quem sabe, era na base do quem sabe, né? Enquanto eu perdi 108 amigos na Covid.
Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 3 anos atrás. Eu sou uma pessoa diferente, não digo que nem para melhor nem para pior, nem estou mais triste nem mais alegre. Eu sou outra pessoa, eu não sou o mesmo. Mas naquele processo que eu estava hoje comentando com o Geraldo, que parece uma coisa longínqua. Quando eu penso hoje, lá atrás, como é que eu... fiquei 1 ano em casa, 1 ano e meio sem sair de casa praticamente. Tudo que a gente viveu, que todos nós brasileiros vivemos, eu vejo hoje de uma forma longínqua, mas, por outro lado, eu vejo o risco de nós não aprendermos com tudo aquilo que a gente viveu, se vier uma outra coisa semelhante daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu posso nem estar mais aqui. Então, a partir do momento que eu descobri esse seu vídeo, eu comecei a te seguir. E você você publicava com frequência vídeos. Aquele cenário que tinha atrás de você era a sua casa, era na Unicamp, era onde? Era na minha casa. Era na sua casa, né? Casa, e aí eu edito muitos vídeos, né? O meu canal no YouTube tem mais de 1.600 vídeos. A maioria deles sobre cigarro. A maioria deles sobre saúde e a maior parte sobre tabagismo. Sobre nicotinismo, que é como eu tento me policiar para falar. Porque não é mais uma questão de tabaco, é uma questão de nicotina. E aí eu editei o primeiro vídeo seu e depois comecei você continuar publicando e até que um dia a gente se conheceu assim virtualmente, né? Não sei se você me agradeceu ou se eu te elogiei, eu não me lembro como é que foi o nosso primeiro contato. E eu me lembro de algum um vídeo, por exemplo, que eu editei seu, que você explicava a ação das vacinas, que teve mais de 30 mil views, né? Quer dizer, views no meu canal, fora os que você publicava nos canais da Unicamp. Órgãos de imprensa começaram a chamar você, porque também os jornalistas estavam meio perdidos. Nós médicos estávamos perdidos, imagina os jornalistas. E aí abriram muito espaço para você, o que foi muito benéfico para a população brasileira. Então, a primeiro ressalto que eu gostaria de fazer é parabenizar você por tudo que você fez, a quantidade de pessoas que você ajudou inclusive a mantê-las vivas. Muitas pessoas sem o seu trabalho certamente não estariam mais aqui nesse planeta nessa forma encarnada que nós estamos. Você foi de uma pertinência, uma persistência admirável. Você chegou a contar quantos vídeos você fez? Não, né? Hein? Não, né? Não. Bom, e aí, nessa história toda, a pandemia foi, graças à vacina, graças às medidas também que se tomaram de proteção ambiental, enfim, pessoal, equipamentos e tal, nós conseguimos superar. Agora eu queria, então, que você explicasse, que no segundo bloco nós vamos falar sobre o que você veio fazer no Rio de Janeiro. Infelizmente, né, Geraldo? Ele não veio ao Rio só para ouvir o nosso programa. Ao contrário, o nosso programa que aproveitou o motivo dele vir ao Rio, que foi o lançamento do livro, no Rio. Mas eu queria que você voltasse no tempo, nós temos bastante tempo, o nosso programa tem espaço. Eu queria que você voltasse no tempo em que você, interessado em malária, você é um químico, você é um professor universitário, você tem que preocupar com alunos, você deve orientar tese de mestrado e doutorado, você tem uma atividade que eu nem imagino, né? A extensão das demandas sobre você. Como é que você, de repente, sem ser médico, né, sem estar ali no hospital vendo doentes, como é que você foi tocado por esse problema? O que tocou você para você, deixa a malária um pouquinho de lado e eu vou me dedicar a isso, e com essa vertente. Você não era um pesquisador, por exemplo, do Butantan, para fazer a Coronavac. Você não estava envolvido na questão concreta da Covid. Como é que surgiu isso? De onde você tirou esse norte e essa força interna? Bom, primeiro eu agradeço todas as suas palavras. Não é para agradecer, não. Fico emocionado de ouvir, né? É o seguinte, Alexandre, esse trabalho que eu faço, né, essa minha área de atuação na área de química medicinal, ele me deu assim um expertise, um background muito grande, porque quando você trabalha com descoberta de medicamentos, com desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças que estão aí matando pessoas, dizimando vidas,
a gente começa a interagir com pessoas assim de muitas áreas, de imunologia, de parasitologia, de infectologia, da bioquímica, da química medicinal, da física e de várias outras áreas, virologia, de várias outras áreas correlatas. Então eu como professor, eu sou professor universitário agora há mais de 32 anos já, desde 1992 eu sou professor da Unicamp. Então assim, a gente, né, eu já dei aulas, por exemplo, para alunos de diversas áreas, incluindo estudantes iniciais de cursos de medicina, né, muitas vezes. E essa experiência que eu adquiri trabalhando nesse consórcio com essas duas organizações sem fins lucrativos, na área de malária e chagas, me deu assim um background. Eu adquiri muitos conhecimentos sobre tudo que envolve o desenvolvimento de um medicamento, que é mais difícil do que o desenvolvimento de uma vacina. Desenvolver um medicamento, por exemplo, para uma doença parasitária tropical, em virtude da complexidade do parasita, que é muito mais complexo do que um vírus, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Então, mas as fases de ensaios clínicos, elas são muito semelhantes. E uma vacina nada mais é do que um amontoado de aminoácidos, de proteínas. Eu falo isso aqui no livro. Aliás, são poucas páginas aqui no livro em que eu fui um pouquinho para a parte científica. São 2 ou 3 páginas só. Então, a gente, né, quem trabalha nessa área de desenvolvimento de medicamentos, como eu faço, nós estamos por dentro de tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento de vacinas também para doenças parasitárias tropicais. Então aí eu estou falando de vacinas para chagas, para malária. A gente não tem vacina para chagas, nós não temos vacinas para leishmaniose, nós não temos vacinas para outras doenças, mas nós temos vacina, por exemplo, para malária. Que foi a gente não tem vacina para tuberculose que proteja integralmente o indivíduo. Exatamente. Né? Nós temos uma vacina agora para malária, que foi desenvolvida inclusive com contribuição de pais brasileiros, a professora Ruth Nussenswein e o professor Vitor Nussenswein. E ela precisa de 4 doses, só pode ser usada por crianças até 18 meses e tem 33% de eficácia depois da 4ª dose. Então tudo isso a gente já acompanha. Então, assim, falar sobre vacinas, eu já falava antes, por exemplo, da pandemia da Covid. Aí veio a Covid, né? E assim, todos nós fomos pegos de surpresa, a situação se impôs, era uma doença nova, né? Que a gente começou a ver aqueles casos acontecendo lá na Itália e em outros países, e certamente uma hora ia chegar aqui no Brasil. E chegou num momento que, infelizmente, nós estávamos passando por um período turbulento da política brasileira, essa fase contemporânea da política brasileira muito turbulenta. Então, naquele momento que a Covid chegou, a gente viu também que a população brasileira estava recebendo informações muito equivocadas, uma onda enorme, gigantesca de notícias falsas e também uma onda muito grande de notícias verdadeiras. E aí, nós estávamos em casa, em home office, né? A gente não, por exemplo, eu não parei de trabalhar, não parei de dar aula, só que a gente passou a fazer as aulas remotas, né? Tudo era novo, assim, nós obedecendo as medidas de lockdown que a gente sabia que eram extremamente importantes e relevantes e certamente ajudaram a salvar aí milhares de distanciamento social, lockdown, né? Distanciamento físico, distanciamento social, exatamente. Então era algo novo e eu comecei a estudar muito para tirar as minhas dúvidas, as dúvidas das minhas filhas. Eu crio 2 filhas sozinho. Das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, porque aquilo era algo novo, era um momento novo, que nós nunca passamos na nossa existência, na nossa vida, né? Então eu passei a estudar. Por quê? Eu como cientista, eu tinha uma obrigação de, naquele momento, me colocar à disposição para enfrentar aquele movimento negacionista que estava espalhando um monte de fake news e notícias falsas, que afetavam o controle efetivo, né, o combate efetivo à pandemia, para esclarecer as pessoas que eu gostava e para proteger essas pessoas. E, consequentemente, também procurando ajudar a esclarecer quem tivesse dúvidas e estivesse, por exemplo, disposto a me ouvir. Na sua apresentação não, em algum momento que eu legendava, quando eu legendava os vídeos, legendava no sentido de escrever o texto
que acompanhava o vídeo que eu fazia das suas falas, sempre eu colocava que você fazia parte do grupo, uma força-tarefa da Unicamp, não é isso? Quando é que entrou a história da força-tarefa? Eu vou falar, né? Eu explico isso no livro também, tá? Mas é assim, ó, eu comecei então a produzir conteúdos primeiro assim com familiares, com amigos. Aí teve um momento que eu fiz, por exemplo, com um prefeito lá da cidade de Camboriú, que é vizinha a Balneário Camboriú, é outra cidade. E aí teve uma repercussão, mais de 4.000 pessoas da cidade viram. Você fez o que exatamente Eu lá? fiz uma live falando sobre as questões da pandemia, uso de máscaras, não usa máscara, né? A gente vai ter vacina, não vai ter vacina, cloroquina funciona, ivermectina. Então, assim, Alexandre, era tudo novo. Então, assim, eu lia absolutamente tudo que saía em português e em inglês, tudo que era trabalho científico, porque isso a gente tem acesso, né? Enquanto cientista, a gente tem acesso assim às últimas informações. Mas o problema é que tinha muita coisa, então a gente tinha que filtrar. Então, como é que eu filtrava? Eu filtrava baseado naquilo que a gente chama das revistas da área de ciência mais importantes, né? As mais lidas, as mais relevantes, as mais importantes. Porque tinha muita coisa ruim publicada em várias outras revistas, que a gente chama até de predatórias, eu também falo no livro. Então, e aí eu comecei a participar de muitas, a acompanhar muitas lives de cientistas do país, do exterior, né? Pessoas que têm mais conhecimento até na área. Então, assim, foi estudando muito e aí eu comecei a criar conteúdos. Antes de começar a Força-Tarefa da Unicamp, na Força-Tarefa, eu comecei a criar conteúdos eu individualmente. Lá de casa, olha, gente, isso que está sendo colocado, o que estão dizendo que cloroquina cura, é mentira, não é verdade, porque não é isso que os resultados científicos dizem. Então, assim, eu não era naquele momento contra a cloroquina, contra a ivermectina, não, porque está aí, uma doença nova, não tem vacina, tem que estudar. Malária, né? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que verificar se realmente algum outro medicamento que não seja um antiviral tem algum tipo de efeito para combater o vírus. Seria ótimo para a gente se tivesse. Então tem que estudar mesmo. O que foi feito tinha que ser feito. O problema é que não pode mentir para a população. Não pode dizer que tem uma cura quando não tem uma cura. Então aí eu fui produzindo conteúdos e principalmente desmentindo profissionais, inclusive médicos e outros colegas, né, que eu chamo de pseudocientistas, que diziam, não, a gente já tem uma cura, a cura é isso, ou a vacina que está em desenvolvimento mata. Gente, a gente conhece desenvolvimento de vacina de RNA há 30 anos. Entendeu? A gente acompanha isso aí. É um grande avanço da ciência. Quem é cientista, que gosta de ciência, não fica só focado naquilo que está fazendo no seu laboratório. A gente lê, a gente estende os braços. E isso é muito importante. Eu costumo dizer que é falar as várias línguas da ciência. Estudar imunologia, infectologia, parasitologia, virologia, enfim, né? Bioquímica, química medicinal. Então isso aí é uma coisa que eu sempre fiz. E aí eu comecei a produzir alguns conteúdos para desmentir. E um dos que mais viralizou foi para desmentir um médico, inclusive, que dizia que as vacinas de RNA mensageiro estavam matando. Ele e uma ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, que na época era comentarista de uma rádio que virou depois um canal de televisão, que não tem nenhuma formação na área de ciência, mas falava como se fosse tal. E aí, esses vídeos foram viralizando. Naquele momento, Alexandre, assim, as redes sociais, elas têm uma enorme capilaridade, né? Uhum. Então eu fiquei surpreso também. Eu não esperava que aqueles conteúdos de desmentindo, né, pessoas, eles tivessem, por exemplo, o impacto que tiveram. Então, muito provavelmente esse vídeo chegou para você como chegou para várias pessoas do país inteiro aí que eu não tinha a menor ideia. E as pessoas foram depois me contactando. E aí, em virtude dessa minha ação, que foi uma decisão minha, a Unicamp estava criando uma força-tarefa de combate à Covid-19, que envolvia colegas de várias áreas. É uma iniciativa de colegas lá do Instituto de Biologia. De biologia, de biologia. Não, foi do Instituto de Biologia. Vários colegas do Instituto de Biologia criaram essa força-tarefa. Um deles, inclusive, o professor Marcelo Mori, foi o coordenador dessa força-tarefa. E aí eu fui convidado para atuar ali em mais do que uma frente. Numa frente de fornecer compostos, por exemplo, para serem testados para ver se tinha alguma atividade antiviral. Obviamente que não teria um medicamento a partir daquilo ali, porque para desenvolver um medicamento demora tempo. Mas naquela época que estavam testando esses compostos, testaram também ivermectina, cloroquina, e saiu isso aí que a gente conhece até hoje. Mas aí
também como eu tinha essas atividades de combater fake news nas redes sociais, e eu sempre gostei de falar muito e tal, eu comecei a produzir conteúdos, e aí o colega meu lá, que era secretário de comunicação da Unicamp, professor Peter Schulz, lá do Instituto de Física, ele me convidou, vamos criar uma faixa de combate a fake news. Por quê? E botar um selo nos vídeos que o Luiz Carlos produz. Por quê? Porque chegou lá na Unicamp, inclusive, várias notícias, várias informações de que a Unicamp não tem nenhum professor chamado Luiz Carlos, esse cara é fake. Chegou a sim. Tem até uma matéria produzida, eu posso te mandar uma matéria, um link produzido sobre isso, foi feito lá na minha casa. Não, o link produzido para desmentir. Não. O link onde eu falo sobre isso, onde o Peter fala sobre isso, foi uma matéria lá de um programa de televisão local, lá se eu não me engano, da Record. De Campinas. Aí dizendo que você não existia. Que chegou na Unicamp várias notícias, assim, várias pessoas comentando nos meus vídeos que não tem nenhum professor na Unicamp chamado Luiz Carlos Dias, isso aí é mentira, ele é fake. Então a Unicamp decidiu colocar um selo nos meus vídeos. Aqueles vídeos que eu produzia individualmente, só minha responsabilidade, não. Vamos colocar um selo da Unicamp, criar a faixa de combate às fake news, divulgar os vídeos dele no portal da Unicamp. Sim, visitei muito o portal. E aí, isso aí, né, tá aqui, ele não é fake, tá aqui, ele tem autorização da universidade para continuar esse trabalho que ele está fazendo. Então aí eu fui com outras pessoas foram entrando também nessa faixa de combate à fake news, eu também fiquei colunista do jornal da Unicamp por um tempo. Aí, obviamente, que a faixa de combate às fake news, ela pautava muito a mídia local. E quando pautava alguma coisa da mídia local, pautava também na grande mídia. Então, eu tive a oportunidade de atuar aí, né, muito com mídia local, também com boa parte da grande mídia, junto com vários outros colegas valorosos, aí, né, alguns deles citados aqui no livro, que escreveram um prefácio, orelha do livro, pós-fácio. Então, foi por aí que eu comecei, né? Aí, continuei esse trabalho aí durante os anos de pandemia, produzindo conteúdos, desmentindo e falando muito sobre, principalmente, as vacinas, né? Tecnologia de vacina é pura química, entende? Isso aí é pura química, pura bioquímica, é pura ciência, né? O que uma vacina faz no nosso organismo é estimular uma série de desenvolvimento, né, do nosso sistema imunológico de anticorpos, que nada mais são do que aminoácidos ligados uns aos outros formando proteínas. É tudo química, né? Então isso aí, eu comecei a dar muitos cursos para alunos de medicina. Ligas de infectologia, de imunologia, entende? Alunos assim de medicina de várias instituições. Por quê? Porque os médicos, eles não, você tem formação na área. Muitos médicos, principalmente hoje os mais jovens, eles não têm noção como um medicamento é desenvolvido, como uma vacina é desenvolvida. Todas as fases que envolvem a ciência por trás daquilo. Eles sabem para que serve um medicamento. Se você tem um problema de pressão alta, qual medicamento te recomendar. Se você tem, sabe, uma determinada enfermidade. Mas como foi produzido, como foi testado, quais são as fases no desenvolvimento, não conhecem. Então isso quem passa para os médicos somos nós. A gente sabe como esses medicamentos são testados, quais são as fases. Então isso aí faz parte, né, do nosso trabalho ali. A gente lida diretamente com isso aí, dá aula diretamente sobre isso. Então foi mais ou menos assim, rapidamente falando, foi dessa forma que eu acabei me envolvendo. E foi uma atividade assim fantástica, foi muito cansativa, sabe? Tinha dia que eram 4, 5, 10 entrevistas, era uma loucura. No começo, lá em 2020 e metade de 2021, até as vacinas chegarem, foi uma atividade muito intensa, sabe, Alexandre? Assim, de produção eu acompanhei tudo. Eu acho que eu vou fazer um levantamento quando eu editar esse nosso programa de hoje e eu vou arrumar uma maneira de colocar todos os links que eu fiz das suas manifestações em vários momentos. Depois eu vou ver datas, né? Que mês de 2020, que mês de 2021 foram as manifestações e mais ou menos a sua linha de pensamento, que em cada momento tinha que se falar uma coisa, né? Nós vamos fazer, Geraldo, no intervalo, vamos botar uma música referente ao trabalho da nossa ONG, do CAT, né? A música que fale mal sobre o cigarro ou que fale mal
que fale com humor sobre o cigarro. O Uri vai escolher uma aí pra gente. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, aqui pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Excepcionalmente, nós estamos fazendo esse programa ao vivo numa quinta-feira à noite, no início da noite, porque o nosso programa tradicionalmente é aos sábados à tarde. O motivo pelo qual nós estamos fazendo esse programa hoje é porque o nosso convidado Luiz Carlos Dias, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ele veio aqui ao Rio de Janeiro para lançar o seu livro, sobre o qual aqui nós vamos conversar nesse segundo bloco, lançar o seu livro na Academia Brasileira de Ciências. Professor Dias se tornou um amigo meu virtual, é a primeira vez que nós estamos nos conhecendo presencialmente, mas nutrimos, eu posso dizer, uma amizade muito especial, né, um pelo outro, e então eu vou querer
que a gente conversa. Eu vou dar licença, Luiz Carlos, eu vou pegar o Geraldo, ver qual é a posição que esse livro vai aparecer bem aí na telinha. Assim está aparecendo, não? Na edição do programa, eu vou reeditar o programa, eu vou botar a imagem do livro. Tá, eu vou botar ela meio. Isso. Então, o título do livro, e aí o nosso convidado vai conversar sobre isso, inclusive sobre o título. Não há mundo seguro sem ciência. Esse é o título principal e um subtítulo, a luta de um cientista contra as pseudociências. A editora Paraquedas, né? Essa editora é de São Paulo? Sim. Editora Paraquedas é um livro que o nosso convidado já antecipou, que não é um livro pesado assim, em termos de falar muitos termos científicos que um leigo, por exemplo, não compreenda, mas é um livro vasto, é um livro de 351 páginas ao todo, né? Eu tive a alegria de recebê-lo lá há mais tempo, né? Assim que esse livro foi lançado, recebi pelo correio e gostaria então, antes de você dizer o que você veio fazer hoje, aonde que esse livro já foi lançado por você? Bom, obrigado. Alexandre, eu fiz alguns eventos de lançamento, né? O primeiro foi na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química em Águas de Lindóia, que foi assim um sucesso absoluto. Águas de Lindóia, Minas Gerais. São Paulo. São Paulo, Lindóia que é... E lá foi o primeiro. Depois eu fiz um evento na Unicamp, fiz um evento na Universidade Federal de Uberlândia também, porque eu tenho, em virtude, né, dessa minha atuação na pandemia, 2 quadros lá na rádio universitária. Como assim 2 quadros? 2 quadros num programa chamado Contraponto, Trocando em Miúdos, cujo jornalista responsável é o Márcio Alvarenga. E eu tenho 2 quadros, um chamado Campanha de Vacinação contra a Desinformação e o outro é Ciência em Tempo de Avanço. O que eu faço nesses quadros? Esse primeiro quadro, repete o... Campanha de Vacinação contra a Desinformação. Gente... Desde o início da pandemia, desde o final de 2020, eu fui convidado por esse jornalista, que eu considero também um jornalista brilhante, para enviar para o programa dele, né, Trocando em Miúdos, assim, notícias combatendo desinformação, contra a vacina, contra as vacinas, né, Covid, enfim, principalmente contra as vacinas. Então eu produzia conteúdos, assim, áudios de 3, 4 minutos, enviava para ele por WhatsApp, e aí ele divulga, né? Ele fazia a edição, né? Uma edição legal. Eu compartilhei e botei no meu canal de podcast algum deles. Então, e aí eles espalham, né, como gotas de informação durante a programação da rádio, durante a programação semanal. Então, são 2 quadros. Eu tinha esse primeiro quadro, campanha de vacinação contra a desinformação, e agora eu tenho um outro quadro que é Ciência em Tempo de Avanço, onde eu falo, por exemplo, sobre outras coisas de ciência, não só sobre vacinas, mas também sobre medicamentos. Eu falo sobre mudanças climáticas, né? É um tópico excelente. Exatamente. Posso fazer um convite? Você não poderia se interessar com todo esse seu background para entrar no movimento que enfrenta o nicotinismo, não? Podemos conversar a respeito. Cigarro, né? Eu não, 7.000 substâncias químicas, o cigarro convencional. O cigarro, o dispositivo eletrônico já se fala em mais de 2.000 já detectados. Esses dispositivos eletrônicos, inclusive, eles já foram tema de vários desses meus áudios para essa campanha de não só de combate à desinformação, mas como também do quadro Ciência em Tempo de Avanço. Separa esses... Quando você tiver tempo, claro, separa esses links para mim, para eu baixar, divulgar e até transformar em vídeo, porque você pode pegar um áudio e botar uma imagem e virar um vídeo no YouTube, né? Então eu fiz esse evento lá de lançamento lá na Universidade Federal de Uberlândia, em comemoração aos 37 anos do programa, Trocando em Miúdos.
37 anos? 37 anos, do Márcio Alvarenga. Se ele ouvir esse programa aqui, um forte abraço, Márcio. Então, inclusive, o Dr. Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, foi lá presencialmente. Nós gravamos um programa, inclusive, de 55 minutos. Eu me lembro desse programa. Acho que eu baixei. Vou pesquisar. Aí depois eu fiz um evento de lançamento lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E amanhã estarei na sede da Academia Brasileira de Ciências, né, da qual eu sou membro desde aqui no Rio de Janeiro. Justifica a sua vinda. Isso, amanhã... Fala um pouquinho, antes do lançamento do livro aqui, fala um pouquinho da Academia Brasileira de Ciências, porque a gente ouve falar muito na Academia Brasileira de Letras, né? Sim. A Academia Brasileira de Ciências é o que exatamente? Olha, ela também tem uma atuação muito forte em defesa da ciência no país. Então, assim como a Academia Brasileira de Letras, ela tem lá seus membros titulares, pessoas que são eleitas por votação, né, de outros membros titulares, e tem um papel muito importante em ajudar na formulação de políticas, né? De políticas na área de ciência, na área de tecnologia. Então, ela tem sede aqui no Rio de Janeiro. Nós temos hoje, por exemplo, a professora Helena Nader como presidente, a primeira mulher, né, presidente da Academia Brasileira de Ciências em 100 anos, para você ter uma ideia. A atual presidente? A atual presidente. Como nós demoramos... Primeira mulher em 100 anos, professora Helena Nader. Então... Vou trazer ela aqui. Ela é uma pessoa sensacional, excepcional. Vive no Rio. Ela mora em São Paulo. Ela mora em São Paulo. Mas ela está sempre aqui no Rio de Janeiro, né? Ela está sempre aqui a sede da Academia Brasileira de Ciências, que é a ABC, é aqui no Rio de Janeiro, fica ali no centro, na rua Anfilófio de Carvalho, se eu não me engano. Então, eu vi no mapa então ela congrega assim, ela ajuda nessa parte de formulação de políticas, enfim. Então tem uma ação assim forte juntamente com outras sociedades representativas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, as sociedades brasileiras, né, das várias áreas aí, defendendo, né, em defesa em prol da ciência, das nossas universidades públicas, dos nossos institutos de pesquisa públicos, das nossas instituições epistêmicas. Então ela desempenha um papel extremamente relevante. Ser membro da ABC é uma honra enorme, né? Eu tenho o privilégio de ser membro titular desde 2012 da Academia Brasileira de Ciências. E amanhã, então, como é que está a previsão? Se alguém alguém que te conheça, e é aberto o evento? Não, o evento ele é aberto para quem quiser participar. Vai ter transmissão também pelo YouTube. Ela começa às 10 horas da manhã o evento, deve começar em torno disso. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o livro também. E depois vou estar lá assinando o livro de quem tiver interesse, né? O livro ele vai estar à venda lá no local também amanhã. Você me manda o link quando o YouTube for transmitir o evento, porque aí eu boto nas minhas redes todas, divulgo. Sim, te mando. Depois, e pede permissão lá para eu poder baixar também depois, para eu botar no meu canal, porque eu acho importantíssimo a gente ressaltar o trabalho de um cidadão. Na verdade, você é um cidadão, né? Você tomou decisões científicas, vamos dizer, mas o que te moveu foi a cidadania, né? Sim, participação na sociedade. O que eu posso fazer para contribuir com os meus compatriotas? Exatamente. Né? Basicamente. Nós todos temos, né, essa responsabilidade cívica, essa responsabilidade social. Mas nem todos acham ou que tem essa potência, ou que, sabe, tem outras coisas para fazer. Nem todo mundo faz o que você fez. Mas a gente precisa ter coragem, né? Então, assim, isso que aconteceu durante a pandemia, nós cientistas, nós temos que nos reinventar também, sabe? Porque nós estamos, assim, eu digo assim, cientistas em todas as áreas, né? Fazendo ciência importante, ciência relevante. Muitos estão fazendo trabalhos com mais caráter acadêmico, mas a gente está um pouco distante da sociedade, entendeu? A pandemia deixou isso muito claro. Né? E se nós quisermos... Parece até um parlamentar, né? Pois então, mas se nós quisermos... fica enxuxado lá no seu broco. Se nós quisermos defender, por exemplo, a ciência no país, se nós quisermos defender as nossas universidades públicas, as nossas instituições epistêmicas, nós vamos precisar da sociedade. Nós temos que mostrar para a sociedade a importância. A sociedade teve ideia, de certa forma, uma boa ideia da importância das universidades públicas durante a pandemia. Mas a pandemia passou,
E muita gente está esquecendo isso, Alexandre. É como se, olha, a pandemia parece que é uma memória esquecida lá há décadas. Vamos botar um pano quente em cima disso, vamos esquecer isso. Exatamente, mas nós somos muito bons em esquecer, mas nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer todo o descompasso, né, no combate a uma doença que matou 711 mil vidas, muito provavelmente bem subnotificadas. Nós não podemos entender como um país... Nós somos o segundo país com que mais houve mortes por Covid. Nós ficamos atrás apenas dos Estados Unidos e nós não somos o segundo país mais populoso. Isso. Longe disso. Nós temos 212 milhões de habitantes, segundo o último levantamento do IBGE. E o Brasil foi o segundo país em óbitos. Então a gente não consegue entender como um país com a cultura de vacinação que nós temos, com o Programa Nacional de Imunizações, que nós temos, o PNI, fundado em 1973, que é um modelo para o mundo inteiro, principalmente para os países com mais de 100 milhões de habitantes, nós não conseguimos entender como esse país, que com o PNI poderia ser um modelo no combate à Covid, foi o segundo país com o maior número de óbitos para a Covid. Uma doença que nós tivemos vacinas. Né? Nós tivemos vacinas que foram assim, absolutamente extraordinárias, fantásticas. Então a gente não consegue entender isso. E nós precisamos, assim, eu acho que a gente vai levar muito tempo para entender todas as forças políticas, sociais, econômicas por trás disso tudo que aconteceu durante a pandemia. Mas a gente precisa, e foi o que eu fiz, deixar isso aqui registrado, para que as pessoas que não viveram a pandemia, né, com esse conteúdo aqui, vão ter uma boa ideia do que foi a pandemia. E quem viveu a pandemia e que não lembra de muita coisa, ou que não sabe de muita coisa que nós passamos, está aqui um registro. Então, e foi isso que eu procurei fazer, né? Um registro histórico não da minha participação na pandemia, porque esse livro não é sobre o autor. Esse livro é como o autor viu a pandemia, mas também como vários outros, né, personagens, né, ajudaram no combate à pandemia, como as nossas instituições públicas foram importantes, como outros cientistas foram importantes, como profissionais da área da saúde na área de frente foram importantes, como o SUS foi importante, como o PNI foi importante, como profissionais das várias áreas de humanas, de exatas, de biológicas, porque todas as ciências elas são humanas, né, foram importantes. Como a gente precisa da união de todos, do expertise de profissionais de todas as áreas para combater uma crise sanitária gravíssima como foi a Covid. Mas eu saliento também o papel de jornalistas, o papel de divulgadores de ciência, o papel de pessoas que levaram a voz da ciência, que emprestaram o microfone, como você está emprestando agora, como você emprestou durante toda a pandemia, para que a voz da ciência chegasse lá do outro lado, para quem está lá do outro lado, né? Então, eu ressalto muito isso. Tanto que você, Alexandre, está citado aqui no livro. Né? Você sabe disso, você está citado aqui, ó, na página... Deixa eu ver aqui, na página 109. Na página 109 e na página 110. Eu falo aqui sobre a nossa interação e do primeiro dia que você me contactou, que foi lá no dia 10 de janeiro de 2021. Gente, você sabe isso. 10 de janeiro de 2021, fui contactado pelo médico pneumologista e endoscopista respiratório, Dr. Alexandre Milagres, do Rio de Janeiro. Então eu conto a história, faço um resuminho de como a gente... se encontrou, mas eu faço isso com você e faço isso com vários outros profissionais. Sim. Não fiz com todos, porque senão daria muitos livros. Ser um livro. Mas assim, algumas interações que eu achei muito importantes e que ajudaram a levar a voz da ciência, né, para a sociedade, uma população que estava assim, perdida, recebendo informação, conteúdos de todos os lados, muitos conteúdos falsos e muitos conteúdos... Esse título... Quem deu esse título? Não há mundo seguro sem ciência. O título eu inclusive explico no livro porque que eu escolhi. Tá. Ele foi o título que eu escolhi para eu recebi um convite do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, para escrever um artigo sobre o combate ao negacionismo e a importância das nossas universidades públicas no combate à Covid. Então eu escrevi esse artigo em comemoração aos 70 anos do CNPq. O CNPq é um órgão fantástico. E aí, esse artigo foi publicado na revista Q. Revista Q, porque é a revista que questiona. Então, por ocasião dos 70 anos do CNPq. E como cientista,
né? Esse artigo tinha esse título? Tinha esse título. Inclusive, eu solicitei ao CNPq autorização para usá-lo no livro, né? Como tudo aqui no livro, tem sempre as solicitações de autorização. Então, não há um mundo seguro sem ciência. Exatamente porque é o que eu penso, né? Através da ciência, a gente foi capaz de aumentar a nossa expectativa de vida, melhorar a nossa qualidade de vida. Então, eu vejo o lado bom sempre da ciência. Eu sei que tem um lado também da ciência que não é tão bom. A gente pode ficar dias e dias falando sobre isso. Mas eu vejo o lado bom da ciência, né? O lado assim, que a ciência permite, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos, de vacinas que salvam vidas, né? Saneamento básico, que é uma coisa extraordinária que eu já falei aqui. Então, assim, tudo, né? Que eu vejo, assim, aquilo que a ciência nos proporciona no dia a dia, né? Então é por isso que eu escrevi aí decidi por esse título. Muita gente já teve pessoas que questionaram. Mas olha, teve uma pessoa que inclusive eu fui falar lá em Uberlândia e ele me questionou. Mas olha só, e o Oppenheimer que desenvolveu a bomba atômica? Mas olha só, foi um mau uso da ciência. Então assim você tem que ver questão assim, ética principalmente. Se nós temos ética, se nós temos compromisso social, responsabilidade cívica, nós podemos fazer sempre um bom uso da ciência, né? Então, é como eu vejo, né? Na minha opinião, não há um mundo seguro sem ciência. O subtítulo do livro, A Luta de um Cientista contra as Pseudociências. Isso traduz um pouco a sua vivência e o seu esforço era para combater as pseudociências. Mas traduz assim, pro leigo, o que foram as pseudociências? Dá exemplos. A luta de um cientista. Que pseudociências você enfrentou? Eu comecei antes da pandemia, Alexandre. Eu fui contactado em 2016 pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para participar de um grupo de trabalho para fazer a análise das cápsulas de fosfetanolamina, aquela pílula do câncer, que foi uma das maiores farsas da ciência brasileira. Curiosamente. Então não é baseada na ciência, não tinha nada baseado na ciência, em evidências científicas, então é uma pseudociência, uma falsa ciência. É isso que eu quero dizer com pseudociência. O nosso ex-presidente, enquanto parlamentar, foi dele projeto de lei que transformou a fosfetanolamida em uma coisa comercializada. Não em medicamento, mas a Anvisa hoje a fosfetanolamina não pode ser comercializada no Brasil, né? Exato. Quem adquire fosfetanolamina hoje adquire no mercado internacional. Sim. O Supremo Tribunal cassou essa liberação do medicamento. Nós não podemos falar em medicamento para fosfetanolamina porque ela não passou nas fases de ensaios clínicos, não foi aprovada por uma agência reguladora, tá? Então ela não é um medicamento. Sim. Mas ela foi um dos 2 projetos que o ex-presidente Bolsonaro, enquanto deputado, protocolou. A fosfetanolamina foi estudada por muitos anos pelo professor Gilberto Chiers, lá da USP de São Carlos, infelizmente já falecido. E então, em 2015, essa substância ela era distribuída, ela era preparada no laboratório lá do Instituto de Química da USP de São Carlos, em condições assim, né, totalmente fora do padrão. E ela era distribuída para a população com um mote, né, de que curava câncer. Então o Ministério da Ciência e Tecnologia, na época do governo Dilma, montou um grupo de trabalho e eles me convidaram, através do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, do qual eu faço parte, o INCT Inofar, para fazer as análises das cápsulas de fosfetanolamina. Nós fizemos as análises das cápsulas, nós vimos que tinha muitas impurezas, que tinha muitas inconsistências, e aí nós preparamos todos, inclusive tanto a fosfetanolamina pura como todos os componentes impuros, as impurezas, né, de forma pura, nós preparamos e enviamos, por exemplo, para serem testadas. Isso aí foi um trabalho gigantesco. Infelizmente, todos os resultados dos testes in vitro, né, que foram feitos e também em animais, lá no Centro Integrado de Ensaios Pré-Clínicos, lá em Florianópolis, o CIEMP, mostraram que a fosfetanolamina, infelizmente, não tinha nenhum tipo de atividade anticâncer. Mas isso rodou, na época, o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, na época era governador do estado de São Paulo,
contratou lá o ICESP, né, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, para que fossem feitos ensaios clínicos em seres humanos. Então, o grupo do professor Paulo Off, lá no ICESP, realizou ensaios clínicos com fosfetanolamina e, infelizmente, mostrou que não tinha nenhum tipo de benefício com mais de 70 pacientes, né, com câncer, com diversos tipos de câncer. Eu achei que isso aí já estava encerrado. Mas, enfim, isso aí depois levou a Anvisa a proibir a venda da fosfetanolamina aqui no país. Mas hoje as pessoas conseguem acesso à fosfetanolamina, por exemplo, por empresas de fora, principalmente dos Estados Unidos, de Miami. Continuam usando até hoje, ainda com mote de câncer, infelizmente. Né? Então, eu também fiz uma outra análise, né, para um grupo de trabalho, para o grupo lá da RBS. A RBS é a Rede Brasil Sul, Jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre, de que eles tinham recebido uma denúncia de um ex-sócio de uma empresa que vendia fosfetanolamina lá para Miami, e de que eles estavam vendendo fosfetanolamina sem conter fosfetanolamina, na verdade. Não que se fizesse diferença no tratamento de câncer, mas enfim, mas nem isso. Então aí nós adquirimos fosfetanolamina, fizemos análise dessa empresa, e aí nós vimos que realmente não tinha nada de fosfetanolamina, era só um pó, né, recipientes. E aí a Polícia Civil, a Polícia Federal lá de Porto Alegre, eles deflagraram uma operação chamada Operação Placebo. Se você colocar no Google Operação Placebo, Luiz Carlos Dias ou fosfetanolamina, você vai ver isso aí. Isso aí eu conto no livro que por 3 meses eu entrava em casa com segurança, porque eles deflagraram essa operação e descobriram que era uma quadrilha que estava vendendo, né, e lavando inclusive dinheiro com automóveis. Tinha um empresário de um ex-produtor de fosfetanolamina lá do grupo de São Carlos. Então é uma história complicada. Mas hoje, assim, eles ainda continuam vendendo, outras empresas surgiram, tá? Então eu comecei aí. Isso me levou a conhecer várias pessoas da área de divulgação científica, incluindo, por exemplo, a Natália Pasternak, com quem eu tive muito contato, né? E outros colegas. E aí eu comecei também a ver... Teve uma presença grande. Teve uma presença grande, sim. Ela é bem citada aqui no meu livro também. Margarete Dalcomo também. Margarete Dalcomo também, e vários outros colegas, né? Então aí começou a minha luta, né? Porque é uma pseudociência, é uma falsa ciência. Não é baseada nas melhores evidências científicas. Não tem evidências científicas que suportem o uso da fosfetanolamina no tratamento do câncer. Seria ótimo se tivesse, mas infelizmente não tem. Mas aí veio a pandemia e aí a gente viu, né, ozonioterapia retal contra a Covid, a gente viu o kit Covid, né, que levou tratamento precoce, que levou aquele aplicativo ao governo federal anterior a aquela tragédia de Manaus. Sim. Com o Tratecov, que era um aplicativo que você poderia conseguir, por exemplo, a medicação a indicação de cloroquina, azitromicina e ivermectina para tratar a Covid, que servia para crianças, para gestantes, para idosos, para pessoas com comorbidades, sem comorbidades, enfim. Levou aquela tragédia lá de Manaus, né? Então essas aí são algumas das pseudociências, falsas ciências. Então é por isso que eu escolhi esse título aqui. E ele também é o título de uma matéria que a revista Hades, da Fiocruz, fez comigo, né? A luta de um cientista contra as pseudociências. Eu também pedi autorização deles para usar isso, né? Essa edição da Hades eu não tenho. Então, eu sou assinante, eu recebo todo mês, eu não sei o que houve com essa. Então, Era a capa da revista? Eu posso te encaminhar isso aí com prazer. Me encaminha. Uma edição da revista Hades, eu cito aqui no livro, porque eu escolhi esse título. Então a gente viu muitas pseudociências, né? A gente viu cloroquina, inalação com cloroquina. Você sabe que a cloroquina é um medicamento que é de uso oral. A absorção ela é totalmente diferente se você faz um uso, por exemplo, inalatório. A inalação de cloroquina levou à morte, inclusive, de uma gestante. Então isso é pseudociência. A gente precisa combater isso, né? A gente viu, olha só, outra pseudociência, o coronino, um medicamento, entre aspas, tá, homeopático, que era preparado com secreção de pessoas que tinham Covid. Eles pegavam uma caquinha do nariz de uma pessoa que tinha secreção e faziam as doses homeopáticas de coronino para distribuir para a população. Exatamente, as diluições hahnemannianas. E dinamizações. Entendeu? Até preparar uma solução 30CH, que é 30 centesimal da hahnemanniana. Isso é uma pseudociência. Então, é por isso que tem isso aqui. Então, são várias as pseudociências que a gente combateu aí antes da pandemia e durante a pandemia. Do ponto de vista, assim, da gente não estamos livres de uma nova pandemia,
por exemplo, com uma transmissão tão fácil pessoa a pessoa como essa. O que a gente deveria fazer para não repetir os colossais erros que nós cometemos? Por exemplo, um deles, eu já me antecipo a você, já digo, a gente não pode ter um ministro da Saúde que não seja uma pessoa que minimamente entenda do processo, né? Mas vamos pular isso. O que você acha que nós, enquanto população, a academia, as universidades, os ativistas, tem que estar atentos para que não repitamos esse erro? Existem estudos aí que falam que das 700 mil mortes, talvez 200 mil não precisassem ter ocorrido, ou até mais do que isso. Isso não pode ser tratado de uma forma banal, né? Quer dizer, nós participamos de um processo em que 200 mil pessoas morreram que não precisavam morrer. Mas vamos pensando no futuro também. Quais são os pontos básicos na sua cabeça, como um cientista que tem feito reflexões diuturnas sobre isso, antes que o nosso programa termine? Quais são as coisas que não poderiam se repetir? As principais, ao seu ver? Olha, a Covid foi um gravíssimo problema sanitário e político. Então a questão assim, de ideologia política foi muito forte, né? Nós vimos aí pauta de valores, pautas identitárias, pauta de costumes, fundamentalismo religioso e ideologia política que contaminaram totalmente o combate efetivo à pandemia. Então essa foi uma questão, né? A Covid ela chegou no pior momento para o país, em que nós tínhamos um governo totalmente avesso à ciência, que não gostava das nossas universidades públicas, que era avesso à inteligência, a livros, aos intelectuais. Então tem muitas letras, muitas palavras nos livros, né, como disse lá um ex-presidente. Então esse foi um momento, digamos assim, sui generis. Mas só que nós lutamos, Alexandre, contra toda uma máquina de desinformação. E nós hoje continuamos, né, nós precisamos ficar atentos, porque essa luta ela não vai acabar, ela está longe de acabar. Há toda uma máquina, há todo um processo, né, prontinho, esperando para produzir conteúdos com desinformação. Basta a gente ter uma crise política, uma crise sanitária, né, uma crise de saúde. Né? Olha o que aconteceu nas enchentes no Rio Grande do Sul. A onda gigantesca de desinformação que nós atravessamos. Olha o que aconteceu durante os casos de dengue. Uma outra onda gigantesca de desinformação. Agora nas eleições vai acontecer isso novamente. Nas suas reflexões, que você já deve ter feito várias, Sim. O que está por trás disso? A questão ideológica é muito vaga, né? O que está por trás de você dizer para as pessoas não usem máscara? Que a máscara vai reter o gás carbônico. O que está por trás disso? São interesses escusos, interesses financeiros, interesses políticos. Mas qual é o interesse? Porque uma coisa é você dizer assim, não vá para o distanciamento social, vá para a rua trabalhar. Isso tem um interesse econômico, mas não use máscara. O que está por trás de uma orientação como essa, uma doença de transmissão aérea? Você diz para o indivíduo, não use máscara. Isso é óbvio para a gente. Isso aí, o que estava por trás disso, foi o que esteve por trás do uso de cloroquina, azitromicina, ivermectina e do aplicativo Tratekov. Deixar a população se infectar, porque eles acreditavam que a imunidade de rebanho, uma vez que as pessoas fossem infectadas, que a imunidade de rebanho, que não existe por uma doença, você sabe disso melhor do que eu, Sim. Não existe por uma doença que é causada por um vírus letal, um vírus que mata, que deixa sequelas graves, que incapacita. Uma imunidade de rebanho, entre aspas, existe com alta taxa de cobertura vacinal. Mas eles acreditavam que deixar as pessoas serem infectadas nos tiraria dessa situação. Então, para que usar máscara? Seja infectado. Você vai estar sendo infectado pelo vírus, você vai pegar a doença, é uma vacina melhor. Seria, isso eu estou falando, eu não estou dizendo, gente, olha só, não distorçam o que eu estou falando. Segundo, né, os membros, né, do alto escalão do governo anterior, ser infectado pelo vírus seria como se você estivesse mais protegido do que se você tomasse uma vacina, porque você já pegou o vírus para valer isso. A gente ouviu isso várias vezes, o que é uma tremenda mentira, besteira e irresponsabilidade, né? Para você ter isso, esse conceito ser válido, você precisa de uma alta taxa de cobertura vacinal. Vacinar todo mundo. Só que, obviamente, a vacinação era vista como uma defesa de pessoas progressistas, ligadas ao espectro político mais à esquerda.
né? Então, o que nós vimos durante a pandemia, Alexandre, foi isso, uma guerra política, narrativas políticas, né? E aí pessoas assim, totalmente contra a ciência. Eu não vou dizer que existe um movimento anti-ciência organizado no Brasil, eu até creio que não existe, mas a gente viu durante a pandemia um movimento muito forte anti-ciência, anti-vacinas, né? Um movimento que está crescendo no país, infelizmente. E assim, com o objetivo de produzir conteúdos com desinformação e né, de defender uma política que foi uma política, né, que a gente viu genocida, né? Você citou aí 200 mil pessoas que poderiam ter sido salvas. Há trabalhos, inclusive, de colegas lá da Universidade Federal de Pelotas que poderiam ser algo em torno de 350 a 400 mil. E esses casos de óbitos, eles são muito provavelmente subnotificados, tá? Então, 711 mil pessoas perderam a vida. Então, assim, eu acho que nós vamos levar muito tempo para entender todos os fatores realmente sociais, políticos e econômicos. Mas tem muitas questões ideológicas, tem muitas questões assim religiosas, né? Tem fundamentalismo religioso, cara. É algo assim que a gente tem que realmente se preocupar nesse país. Pautas identitárias, pautas de costumes, né? Pautas de valores. Então, tudo isso aí levou a esse momento que a gente viveu aí terrível. Eu falei da possibilidade, até a probabilidade de enfrentarmos uma nova pandemia mais para frente. Até porque a gripe espanhola já ocorreu há 100 anos atrás, então se repetiu agora uma outra pandemia. Talvez o tempo não leve mais 100 anos, talvez seja menos tempo para a gente ter outra. Mas a gente poderia citar, tanto na questão do impacto humanitário e ambiental que esteja ocorrendo agora e onde também há muita desinformação, é a questão climática, né? Eu acho que a questão climática é um exemplo claro hoje de que a gente tem evidências de que a gente deveria se preocupar com a questão climática, mas há um movimento também de desacreditar os impactos que já estão ocorrendo. Exatamente, porque a questão climática, as mudanças climáticas, elas são reais. A gente precisa se preocupar. Está cheio de exemplos no mundo aí, né, para comprovar isso. Mas isso é colocado como uma pauta da esquerda. São esquerdistas, são esquerdopatas que estão criando. Não existe aquecimento global. Então eles criam narrativas contra, né, o aquecimento global, quando nós estamos vendo aí que, olha, destruindo a Amazônia, usando combustíveis fósseis como nós estamos, né, queimando as nossas reservas aí, Pantanal, nós vamos certamente... Cerrado. O lobo-guará que eu citei estava fugindo do incêndio no Cerrado. Exatamente. Então, assim, nós estamos modificando já há muito tempo, por ação humana, né, o clima no planeta. E as futuras gerações, elas vão sofrer muito com isso. E nós já estamos vendo vários exemplos disso. Mas para eles é uma pauta de esquerda, né? Então nós temos aí também o agro contribuindo muito para isso, a gente sabe, né? Eu não sou contra o agro, não, mas nós temos que realmente repensar muitas das políticas que a gente... né? Nós temos aí agrotóxicos, né, nos nossos alimentos, nós temos aí, você falou cigarro, mas nós temos aí indústrias que estão... Você citou em pauta de esquerda, há um movimento pró-indústria do tabaco, que também diz que quem enfrenta o impacto ecológico, sanitário, social do tabagismo também é um pacto da esquerda, que os esquerdistas e os comunistas que são contra o tabaco. Eu acho que esse tipo de discussão, pena que a gente não vai poder se estender muito, mas esse tipo de discussão mereceria um espaço muito maior, né, na nossa sociedade, na mesa de boteco, nas grandes fóruns de inovação, por exemplo. Eu acho que a gente tinha que falar mais sobre essa questão da desinformação e a mistura da ideologia, porque senão nós vamos acabar com o planeta, né? Vai ser vamos ficar discutindo daqui um comunista batendo num conservador e o planeta acabando. A gente precisa realmente conversar mais sobre isso e levar a informação correta para a sociedade. Eu costumo dizer assim, que a sociedade, a população é vítima desses produtores de desinformação. Sim. Hoje nós temos aí uma máquina de produção de conteúdos para a extrema-direita brasileira, Brasil Paralelo, não sei se você conhece a atuação deles. Eles são absolutamente muito bons em fazer
conteúdos com desinformação. Eles são muito inteligentes, são muito organizados, muito financiados por pessoas com interesses escusos desses grandes, né, aglomerados. Para eles interessa desmatar a Amazônia, para eles interessa, né, utilizar cada vez mais combustíveis fósseis. Para eles interessa, por exemplo, vender cigarros e vender esses cigarros eletrônicos, né? Então é muito difícil essa luta. Não é de hoje que a gente enfrenta movimentos com desinformação. Só que hoje, né, com os aplicativos de redes sociais, de mídias sociais, tem enorme capilaridade, esses conteúdos com desinformação se espalham mais facilmente. Mas a gente precisa sair em defesa de quem é a maior vítima disso aí, que são as pessoas, a população. A gente precisaria de várias ações, de uma política de Estado para combater a desinformação, a gente precisaria de letramento científico, de letramento digital, de ajudar a nossa população, por exemplo, né, a ter um pensamento assim mais cético, né, a ler conteúdos, por exemplo, que recebe e desconfiar. Então você precisa ensinar, né, ceticismo, né, e isso desde a educação básica. Não é algo que nós vamos resolver agora, mas a gente precisa formar uma nova geração de cidadãos, uma nova geração de cidadãos também mais atentos a essas questões. Não vai ser com escola cívico-militar, entende? Não vai ser destruindo as nossas universidades públicas, as nossas escolas públicas. Não vai ser destruindo a ciência, não vai ser destruindo a educação, né? Muito pelo contrário, vai ser com mais investimento em educação, em saúde, em saneamento básico, em ciência, né, que a gente vai poder sair dessa situação, né? Eu não lembro de um caso de um país que tenha, por exemplo, superado pobreza sem investir em ciência, tecnologia, saúde, educação, né? Então o problema ele é muito complexo, Alexandre. Então assim, o livro ele é sobre uma luta no momento em que a pandemia chegou e nós não estávamos preparados para essa onda enorme de desinformação. Nós lutamos com as ferramentas que nós tínhamos à disposição. São as melhores? Não, não são as melhores. Então lá no epílogo do livro eu até falo como nós podemos nos preparar para começar a desmontar essa máquina de desinformação. Não existe solução simples para um problema tão complexo, né? Luiz Carlos Dias, professor da Universidade do Estado Estadual de Campinas, a Unicamp, autor de Não Há Mundo Seguro Sem Ciência, a luta de um cientista contra as pseudociências. Eu tenho muito a agradecer a você pelo programa, por você ter hoje você estava dando palestra na Universidade Federal Fluminense, vai voltar para casa no fim de semana, por isso que não pudemos fazer o programa no sábado, como de hábito. Vai amanhã fazer o lançamento do livro na Academia Brasileira de Ciências e encontrou um espaço para estar aqui com a gente, dividindo. Você não é o dono da verdade, nem eu, nem Geraldo. Você está dividindo as suas reflexões, que eu acho que tem que... Enfim, é isso mesmo, né? A gente tem que botar a inteligência para funcionar em prol do ser humano, né? Eu acho que, basicamente, o seu trabalho todo em relação ao período da pandemia que gerou esse livro, todo esse seu trabalho foi pensando no ser humano. Exatamente, em defesa da vida. Em defesa da vida. Te agradeço muito. Vamos tentar fazer com que esse programa, que eu não tenho uma rede de distribuição, né, dos nossos programas, como eu gostaria de ter, mas vamos tentar fazer com que esse programa circule, como seus vídeos circularam, o que acabou gerando essa experiência que gerou esse livro. E sucesso para você amanhã, que seja um belo lançamento, na medida do possível, nossa potência. Vamos ajudar a divulgar também pelos nossos canais. Já estou lendo e recomendo, então, a outras pessoas que se antenem com esse livro. Na reedição do programa eu vou botar a foto, a capa bem bonitinha. Sendo solidário aos meus parceiros, eu perdi 108 amigos para a Covid. Talvez não precisasse ter perdido tanto, né? Se a gente, se método científico tivesse sido utilizado nas nossas atitudes, nas nossas ações, né, dentro do Brasil. Mas você foi um baluarte. Você merece a minha admiração e aplauso. Vá para teu lançamento amanhã, Geraldo. Obrigado.
Luiz Carlos, sem palavras. Olha, Alexandre, primeiro, muito obrigado por todo o apoio que você deu sempre, né, na divulgação dos conteúdos que eu estava produzindo durante a pandemia e também divulgação de conteúdos de outras pessoas, né, que atuaram aí em defesa da ciência, em defesa da vida, principalmente. Nós temos que continuar lutando também em defesa da nossa democracia, porque ela está em jogo, tá? A gente não teve oportunidade de falar sobre isso, mas eu te agradeço. Um outro programa. Eu te agradeço você estar devidamente citado aqui nesse livro como uma das pessoas também, como uma das pessoas também que ajudaram a levar a voz da ciência para quem mais precisa. Eu acompanho o trabalho que você faz aqui no Centro de Apoio ao Tabagista, então assim, te cumprimento, te parabenizo, né? Espero que você tenha muita força, né? Luz você tem muita, mas que você tenha muita força para continuar nessa luta, também em defesa da vida durante muitos anos. Então, cumprimento você, deixo um forte abraço também ali para o Geraldo, um abraço e um beijo no coração de cada pessoa que estiver ouvindo aqui o seu programa. Isso aí.